Ei pessoal, eu sou o professor Alexandre Pereira dos Santos, do Instituto de Física da URGS, e hoje eu estou aqui com o professor Fernando Metz, tá? do mesmo instituto, a gente está trabalhando junto agora, né? E ele vai falar um pouquinho qual a formação dele e o que ele anda fazendo na área de pesquisa. Tudo bem, professor? Tudo bom? Então, primeiramente agradecer ao Alexandre pelo convite, né? Acho que é uma ótima iniciativa, né? Colocar nós, cientistas e professores aí para contar um pouco mais do que a gente faz. Tá? Então, eu fiz o doutorado, minha graduação na URGS, no Instituto de Física da URGS, tá? E durante o doutorado eu estudei redes neurais. E, bom, isso é um ramo aí pode ser tanto a física mais aplicada quanto uma física teórica. Na verdade, meu doutorado foi em física teórica. Tá? E depois do doutorado eu passei a me interessar por uma série de outros problemas, tá, em diferentes áreas. Eu vou falar então um pouquinho mais aqui desses, um tópico específico aí dentro da grande área em mecânica e estatística, que é a grande área que eu tenho feito pesquisa. Tá, então, de mais ou menos uns 20 anos para cá, tá, assim, a capacidade nossa, né, de coletar dados ao nosso entorno, ela aumentou muito, assim, porque os computadores eles aumentaram muito a potência. Então, hoje em dia, a gente consegue coletar dados, por exemplo, neurônios, no nosso cérebro, né, consegue coletar dados sobre quais neurônios estão conectados com quais. A gente consegue conectar dados sobre a estrutura da rede www, páginas da internet. A gente consegue coletar e visualizar dados de redes de proteínas, tá? Então, funcionamento das células e certas doenças, elas são controladas por redes complexas de reações entre proteínas. Então, tem uma proteína que ativa ou desliga outra. Tá? E assim por diante, tá? Tem uma série de exemplos, tá? Redes sociais, tá? Tu consegue hoje mapear as mensagens, né? E a estrutura, como é o fluxo de informação do Twitter, quem está mandando mensagem para quem, como é que é a estrutura, tá? E assim, é uma era assim que o pessoal chama deu um nome aí para era do Big Data, né? Porque tem uma quantidade enorme de informação. Tá? E, bom, o pessoal começou a analisar esses dados e viu que muitos desses sistemas, né, internet, rede www, o próprio cérebro, né, que é uma rede de neurônios, esses sistemas eles são organizados em rede. Tá? Então, basicamente, uma rede ela é um conjunto de pontos, né, que a gente chama de nós, e esses pontos eles são interligados entre si. Tá? Então, o que são os pontos, qual é a interpretação dos pontos, depende de qual o sistema que tu está olhando. Uma rede de neurônios, cada ponto é um neurônio, e as conexões são sinais. Né? Numa rede www, cada ponto é uma página da internet. Se tem um link entre duas páginas, então Um link, tem um né? link entre os pontos da rede. Se tem um link entre páginas da rede www, tu tem lá um link na tua rede teórica, digamos assim. Certo? Então, todos esses sistemas eles são chamados assim de redes complexas, tá? Porque tu tem essa estrutura complexa em rede. Tá? E tem uma série de perguntas, né? Essas redes elas se tornaram muito importantes aí para nossa civilização, e tem uma série de perguntas que nós estamos tentando responder, não só nós, mas uma enormidade aí de pesquisadores pelo resto do mundo. Tá? Então as pessoas se interessam, por exemplo, como a informação se propaga nessas redes, né? Como uma informação falsa, por exemplo, se propaga na rede do Twitter ou no Facebook, né? Como, por exemplo, a estrutura dessas redes influencia na robustez delas. Por exemplo, na internet, né? Se eu atacar ou se eu destruir um certo conjunto de páginas, como é que isso aí afeta o resto? Será que a rede sobrevive? Tá? E, bom, existem ainda uma outra classe de perguntas que está relacionado com propriedades mais coletivas dessas redes. Por exemplo, no cérebro, né? A memória, né? O cérebro, tem vários neurônios lá que estão emitindo, né? Que estão se ativando, né? Estão emitindo pulsos elétricos, eletroquímicos, né? Então, tu quer saber, por exemplo, o que é memória, né? Em termos de ativação de neurônios, né? Como é que isso se dá no cérebro, né? Tu tem lá padrões, tem um monte de neurônios se ativando ao mesmo tempo. Né? Então, esses são
típicas perguntas que se fazem na área. Eu vi um estudo que mostra, né, que se tu tem, digamos, se tu faz uma rede das manufaturas de um país, né, tipo os produtos que são fabricados, tem um estudo que mostra que quanto mais complexo é essa estrutura, maior o IDH do país, né? Então o cara fez um estudo de redes, né, complexas para analisar a complexidade da estrutura de manufatura de um país, dos países, sim, né? E ele tirou essa conclusão assim, né? Mas seria uma maneira de, digamos, de quantificar o quão complexo as coisas que os países. Eu não sei o parâmetro que ele usou para dizer que a rede é mais complexa ou menos complexa, né? Mas em geral ele considerou isso, né? Sim. Achei bem interessante. O pessoal estuda também, tem alguns trabalhos até em redes, o pessoal estuda a estabilidade da rede bancária, né? Porque tu tem relações muito complexas, né, no sistema bancário mundial, né? Um banco gasta dinheiro para o outro, né? Tu tem um fluxo de crédito e débito para todos os lados, né? Se chama de rede de exposição bancária, né? Então, outro problema, obviamente, tu está interessado o que acontece se um desses bancos, ou mais que um, colapsa, né? Como é que a estrutura, se ela é robusta ou não, né? Então, tem uma série de problemas, né? Tem uma importância prática, assim, muito grande. Sim. E, bom, assim, vejam, todas essas redes, né? Tu pode representar por meio de uma tabela, né? Uma espécie de tabela, que na linguagem matemática é uma matriz. Então, cada coluna e linha da tua tabela representa um ponto da tua rede, tem uma conexão entre dois pontos da rede, e tu tem lá uma posição da tua tabela com um número numa certa posição da tua tabela. Então, quando tu olha as tabelas dessas redes, elas parecem uma coisa completamente aleatória, né? Então, porque tu tem números lá distribuídos, tu tem um número enorme de pontos na tua rede, e esses teus números eles estão distribuídos na tua tabela de uma maneira que parece aleatória, né? Completamente, não parece que tem ordem nenhuma, né? Então, assim, um dos tópicos, né, que eu estudo é tentar entender de maneira mais matemática quais são as propriedades dessa matriz, porque essa matriz é ela que governa a maioria das propriedades dessas redes, tanto no que se refere à estrutura, quanto na evolução dessas redes, né, ao longo do tempo, né. O físico está sempre interessado, ele quer saber o que vai acontecer no futuro, né. Tu tem uma certa condição, tu quer saber como é que o sistema, né, vai evoluir. Então eu estudo de maneira matemática, né, as propriedades e como ela não tem regularidade nenhuma, né, a gente diz que ela é uma matriz aleatória. Existe uma teoria matemática à parte, né, criada independente de redes, que se chama teoria de matrizes aleatórias, que só se preocupa com esse tipo de matriz, sem se preocupar com as redes. Sim. E o que a gente tem feito nos últimos anos, com colaboradores de outros países, é tentar entender ou desenvolver essa teoria de matrizes aleatórias, que é uma teoria matemática, e tentar aplicar ela a redes, né, para entender as matrizes específicas que descrevem as redes que são tão importantes aí para o funcionamento da nossa civilização. Então basicamente o que tu faz na prática, ou um aluno teu faria na prática, é tratar matematicamente alguns problemas. Só que isso não quer dizer que o cara vai fazer um monte de conta, escrever 30 páginas de conta, né? Em geral, tu usa algum software, alguma coisa assim. Sim, as duas coisas, na verdade, tá? As duas coisas. O cara vai sofrer igual, né? Talvez pode ser que ele vai sofrer, vai escrever 30 páginas, tá? Sim. Mas, então tem as duas maneiras de abordar o problema, né? A gente faz bastante trabalho, digamos, numérico, né? Tem que escrever um programa em computador para estudar as propriedades dessa matriz, então é necessário trabalhar com programação, né? Sim, programação. Mas também existe um trabalho mais matemático, assim, no estilo clássico, né? De tentar entender as propriedades, tentar achar fórmulas matemáticas que descrevem certas propriedades dessa matriz, né? Isso é muito importante porque é física
fundamental, né? Ela te dá uma ideia muito mais precisa do que está acontecendo do que colocar essa matriz dentro do computador e instalar no computador. Em geral, uma fórmula matemática, pelo menos do meu ponto de vista, ela vale muito mais. Bom, depende da fórmula também, né? E Sim. depende do que tu faz, qual é o tipo de programa que tu faz no computador, né? Obviamente. Sim. Mas uma fórmula matemática, em geral, é uma informação valiosa, né? Claro, com certeza. Prever uma série de coisas, né? Consegue Sim. ter mais controle sobre o que está acontecendo. Claro. Certo? Não, acho que a conversa tá ótima, né? Mas o tempo está indo. Não sei se tu queria finalizar com mais algum aspecto. Não, eu acho que é isso, tá? Deixa eu, assim, só para. Eu gostaria de dar um único exemplo, assim, de Legal. benefício que essa área trouxe para a sociedade, que eu acho que é importante, né? Eu acho que é um Sim. dos propósitos dessa conversa. Sim. Eu vou dar um único exemplo, assim, de aplicação direta, que eu tenho certeza que todo mundo que vai ver o vídeo, pelo menos uma vez durante o dia, já usou, que é o Google, tá? O Google, ele se baseia, né? Quando tu coloca uma informação no Google, e apresenta uma lista de páginas, né, um ranqueamento de páginas, distância de página que está associada com aquela informação. Né? Então, na verdade, o algoritmo do Google para fazer esse ranqueamento é baseado numa matriz, a matriz de conectividade da rede. Tá? Então, ele usa essa matriz de conectividade e ele trabalha diretamente com as propriedades matemáticas dessa matriz para conseguir fazer o ranqueamento. Né? Então, creio que é uma aplicação que ninguém pode negar. Sim, o Que é fato de extremamente importante. o fato de tu ter uma resposta extremamente rápida, né? Isso tem a ver diretamente com o teu trabalho, digamos. Exato. Legal. Tá ótimo. Então tá. Tá, muito obrigado, professor. Agradeço, obrigado pela conversa. Até. Beleza, até. Tchau, tchau. Tchau.